passagem do profeta Isaías que hoje nós ouvimos é a eficácia da oração do rei Ezequias, levada com muita confiança a Deus. Ezequias é um dos maiores descendentes do rei Davi, que inclusive foi julgado como sendo um rei perfeito, pelos sábios do povo de Israel. Mas, contudo, ele foi acometido por uma enfermidade que o pôs em grande perigo de morte, ainda quando ele era jovem. E Isaías, que é profeta de Israel, é também guia e confidente do rei, teve o encargo de confirmar a gravidade do mal ao qual ele foi acometido. E claro, a doença ela sempre abala as estruturas, e não foi diferente com o rei Ezequias. Ele estava também com as suas estruturas, com a sua convicção abalada. E provavelmente com muitos daqueles questionamentos: por que eu, tão jovem, estou perecendo de uma doença tão séria, tão grave? E aí nós ouvimos a oração dele, que é bem sincera e ao mesmo tempo bem simples. Ezequias se dirige a Deus com confiança e sem adiantar pedidos precisos. Não está presente na oração de Ezequias um desejo expresso para que ele seja curado, mas ele apenas lembra o Senhor, como se o Senhor não soubesse. Mas isso também é ser humilde, Lembra o Senhor da conduta íntegra que ele teve até então, do esforço dele em caminhar de acordo com a lei do Senhor, de caminhar de acordo com a sua santa vontade. E fica bem claro para nós que a mensagem contida nesse trecho que a liturgia nos traz hoje, da profecia de Isaías, ela consiste na eficácia da oração. A oração feita de coração sincero, a oração feita com uma extrema delicadeza, apesar do pranto, apesar do drama que está incontido, que está escondido dentro do coração que a acompanha. Como acabei de dizer, o rei Ezequias, ele não pede expressamente a sua própria cura, mas ele deixa claro também nas suas palavras esse desejo de ser curado. Mas ele diz simplesmente, dentre outras coisas: Senhor, recorda-te de que eu passei a minha vida diante de ti com fidelidade. E deixa para que Deus interprete a sua prece, deixa para que Deus interprete o seu pedido, a sua oração. E ele é atendido por Deus, ele é curado, e assim manifesta para nós aquilo que a gente já sabe, que Deus ele atende às preces e Deus responde de acordo com a sua santa vontade, de acordo com a sua santa interpretação. Jesus, alguns séculos depois, vai ensinar os seus discípulos a rezar. Jesus ensina-nos a rezar também. E o ensinamento de Jesus é muito parecido com esses meios que o rei Ezequias usou na sua oração. Jesus ensina a rezar com simplicidade. Ele ensina-nos que nós devemos pedir as coisas a Deus em oração com muita simplicidade de coração, como faz a criança que depende do seu pai, que depende da sua mãe. Quando nos ensina a oração do Pai Nosso, que é o modelo de toda a oração cristã, Jesus nos mostra que é possível também nós pedirmos as coisas materiais a Deus, de que as coisas materiais também entram na oração,
E a Deus não desagrada que peçamos isso e nem que peçamos também a saúde do corpo quando necessário. Porque Deus sabe que nós, como foi o rei Ezequias, somos muito apegados à vida. E quantos relatos, né, de cura por meio da oração nós inclusive conhecemos, né, de pessoas que se recuperaram rapidamente por conta da oração da igreja, da oração da comunidade. Só que a gente tem que tomar cuidado, né, quando a gente reza, para não colocar a nossa vontade acima da vontade de Deus. A gente tem que tomar cuidado, né, para não ligar Deus por meio da nossa oração aos nossos caprichos, aos nossos interesses. Devemos confiar, né, entregar a nossa vida em suas mãos. Devemos crer em seu amor, né? Devemos saber entrar de modo confiante no seu plano, identificar porque de repente nós podemos estar passando por determinada situação, se o plano de Deus não quer nos ensinar alguma coisa com aquela situação pela qual nós estamos passando. Porque sim, o plano de Deus é sempre um plano de salvação, embora diferente dos nossos planos, embora diferente das nossas vontades. E rezar, né, é confiar. Rezar é confiar no plano de Deus, na vontade dele em nossas vidas. Rezar também é sinal de que nós aprendemos ou estamos nos esforçando a amar como o Senhor nos ama. E de fato, se muita gente ainda não aprendeu a amar de verdade, é porque também nunca aprenderam a orar, né? Nunca aprenderam a rezar. Que a gente se lembre sempre disso, né? A oração, ela é a expressão do amor de Deus para conosco, do nosso amor para com Deus e também do amor que nós devemos ter entre nós. É vivência prática do mandamento de Jesus: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. E ele nos deu o exemplo, inclusive, na oração, quando ele pedia ao Pai que nós fôssemos um, assim como ele e o Pai são um. Depois, no Evangelho, que ouvimos também hoje, a gente lembra, né, do primeiro conflito que Jesus teve com os fariseus a respeito do sábado, né, da observância do sábado. E o sábado é um assunto muito sério para o judeu, uma vez que ele é considerado, né, como um sinal da aliança com Deus. A consagração do sábado, a vivência do costume do sábado é considerado dessa forma, né, como um sinal da aliança com Deus. Por isso, ele deve ser santificado com um absoluto repouso. Nada se faz no sábado a não ser ir ao templo, a não ser dedicar-se às orações. Os discípulos de Jesus infringiram essas leis tão importantes e preciosas para os judeus e, sendo eles também judeus, quando estão em pleno sábado recolhendo trigo com a mão, para que possam saciar a fome. E por que eles infringiram a lei? Porque o repouso sabático era absoluto, não era permitido nem sequer colher uma fruta de uma árvore. Então eles passam pelos campos todos floridos de trigo, colhem o trigo para poder se alimentar, né? E ali são altamente criticados, né, pelos fariseus, justamente porque eles estão transgredindo uma lei que é muito importante, que diz respeito, né, na concepção judaica, inclusive, aos mandamentos primeiros, né, que dizem relação do culto para com Deus. E claro, diante da acusação, Jesus vai defender os seus discípulos, mostrando como as leis sagradas são feitas para os homens, e usa como exemplo para justificar isso um episódio passado com Davi, em que também ele e seus companheiros invadiram um templo em dia de sábado e entraram num lugar que só era permitido entrar os sacerdotes para tomar, né, para comer dos pães
ali oferecidos, porque também estavam com fome. No Novo Testamento, essa concepção de que as leis foram feitas, as leis sagradas são feitas para os homens, ela está bem presente também no Segundo Testamento. E Jesus vai dar uma dimensão completamente diferente. Ele vai dizer, sobretudo com o seu exemplo, com o seu ministério, que muito mais agrada a Deus a misericórdia do que o sacrifício. A misericórdia deve estar acima do sacrifício. Só ali a verdadeira justiça tem o poder de salvar, A justiça tem o poder de salvar. Então não seria misericordioso privar alguém de alimento quando essa pessoa tem fome. E o sacrifício não teria valor nenhum, se a pessoa tendo fome não pudesse decidir, sobre isso. Jesus, os discípulos estão vindo provavelmente de uma missão, de uma viagem. O que adianta fazer um sacrifício por fazer? Quando a misericórdia, o fato de serem misericordiosos, e aqui os fariseus estão muito mais preocupados em julgar, em criticar, do que olhar a cena como um todo. Então a misericórdia sempre deve estar acima do sacrifício. E Jesus, não só essa cena, acontece no dia de sábado, parecia que era até comum Jesus, que é judeu, realizar curas, milagres em dia de sábado, no dia do repouso sabático. Isso, à medida de como vai acontecendo, acaba provocando os fariseus a se confrontar com a pobreza do modo que eles tinham de conceber as suas relações com Deus. Hoje, para nós, o dia de repouso, o dia de consagração ao Senhor é o domingo, porque é o dia da ressurreição. Continuam valendo as orientações das Sagradas Escrituras. Se possível, a gente não trabalhar, para que a gente possa estar totalmente disponíveis para irmos à missa. É dia de descanso, é dia de consagração a Deus pela oração e também pela convivência familiar, seja da comunidade cristã, a grande família de Deus, seja nas nossas famílias de sangue. E para que o domingo, o dia do Senhor, o dia do repouso, seja um encontro com o Senhor ressuscitado, seja um encontro de família, seja uma festa, uma alegria pela presença certa e ativa do Senhor em nosso meio, nós precisamos lembrar-nos sempre de que isto é sobretudo um sinal da misericórdia de Deus para conosco. É interessante a resposta de Jesus no Evangelho, porque Jesus deixa bem claro que aquilo foi um caso de emergência, que não se deveria levar a ferro e fogo a lei, em outras palavras. Inclusive, ele citou, como já citamos aqui também, o caso de Davi. Um caso não justifica o outro, mas acontece que daquele episódio de Davi para esse episódio com os discípulos existe uma grande diferença. Os discípulos não pecaram de forma nenhuma, porque com eles está aquele que é maior do que o sábado. Com eles está aquele que é maior do que a lei do repouso sabático. E Jesus alude à sua presença com essa importância quando diz: olha, eu vos digo que aqui está quem é maior do que a lei do sábado, aqui está quem é maior que o templo. Se nós, cristãos hoje, entendemos esses preceitos e consagramos a nossa vida sinceramente ao amor de Deus e do próximo, nós não precisaremos de lei para sentir a alegria do encontro dominical com o Senhor ressuscitado, com os irmãos de fé. Nós não seremos impedidos por lei nenhuma de partilhar do pão com os outros, assim como os outros também não serão impedidos
de partilhar o pão conosco. As leis servem para nos ajudar a adorar a Deus, mas a adoração a Deus é maior do que qualquer lei que se pode constituir, né? Inclusive a misericórdia de Deus, né, põe por chão todas as leis, em vários aspectos, extremos ou não, da nossa vida enquanto cristãos. Que a gente se lembre disso, né? A gente está passando por um tempo ainda delicado. É certo que a igreja, na sua sabedoria, dispensou-nos, né, do preceito dominical para nos preservarmos da saúde, mas a vida não pode parar, né? A vida ela tem que seguir. E se nós temos condições de nos proteger, de nos precaver e de assim também estarmos na casa de Deus, né, não troquemos essa oportunidade, né, pelo refúgio, entre aspas, seguro da nossa casa. Porque quem não está cumprindo a quarentena direitinho, né, que os filhos vão e vêm, os netos vão e vêm, ou até mesmo as pessoas acabam tendo que ir no mercado, tendo que ir ali e acolá, estão se colocando em risco da mesma forma. Então Deus nos protege, mas a gente tem que fazer, obviamente, a nossa parte. Se a gente não pegou, graças a Deus, coronavírus em nenhum desses lugares, eu duvido que seja na igreja que a gente vai pegar, aonde os cuidados são todos redobrados, né? Basta a gente ser consciente, fazer a nossa parte e aproveitar, né, essas oportunidades que a graça de Deus está nos dando num tempo tão difícil que nós estamos vivendo, né? Aquela certeza que Ezequias trouxe na sua oração deve ser também a certeza presente no nosso coração. Deus está no controle de todas as coisas, né? Nada passa despercebido à sua vontade, ao seu querer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.